Bom dia. Sejam bem-vindos à audiência pública número 5 de 2023, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Me chamo Tamires Lima, sou a coordenadora da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico da ANA e serei a moderadora desta sessão pública. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do diretor da ANA e relator da norma de referência, Maurício Abjaldi. Compõe ainda a mesa o diretor interino e supervisor da área de saneamento básico da ANA, Nazareno Marques de Araújo. A superintendente de regulação de saneamento básico, Cíntia Leal Marinho de Araújo, o superintendente adjunto de regulação de saneamento básico, Alexandre Anderaus, e a coordenadora de governança das entidades reguladoras, Lausiane Santoni. Antes de passar a palavra ao presidente dessa sessão pública, gostaria de apresentar um breve resumo do que será discutido hoje. Essa audiência tem por objetivo colher contribuições dos interessados para aprimoramento da proposta de norma de referência que dispõe sobre práticas de governança a serem observadas pelas entidades reguladoras infranacionais que atuam no setor de saneamento básico. Destaca-se ainda que, desde 15 de setembro de 2023, está aberta a consulta pública número 6 de 2023, que também tem por objetivo colher as contribuições dos interessados sobre essa norma de referência. Esta consulta estará aberta até às 8 horas da manhã do dia 27 de novembro de 2023, no Sistema de Participação Social das Decisões da ANA, disponível em nosso site. As contribuições recebidas nesta audiência e na consulta pública serão consideradas para a elaboração de relatório, que comporá o processo a ser submetido à diretoria colegiada da ANA, para definição da versão final da norma de referência. Dito isso, passo a palavra ao superintendente adjunto de regulação de saneamento básico da ANA, Alexandre Anderaus. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, diretor Maurício, diretor Nazareno, Cíntia, Lausiane e Tamires. Bom dia também aos participantes que trarão suas valiosas contribuições logo mais e às pessoas que irão assistir essa audiência por outros meios. Bom, a agenda regulatória da ANA no ciclo atual, 2022-2024, eixo temático 9, saneamento básico, contém um conjunto de 11 normas de referência sobre aspectos da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A minuta de norma de referência, a hora em discussão, faz parte desse conjunto e dispõe sobre a norma de governança, que iremos discutir hoje. Essa norma tem o objetivo de contribuir com a governança das entidades reguladoras infranacionais. Desejo a todos que tenhamos uma ótima audiência pública e que possamos receber valiosas contribuições de todos. Tamires. Muito obrigada, Alexandre. Agora eu passo a palavra ao passo a palavra à superintendente de regulação de saneamento básico da ANA, Cíntia Leal Marinho de Araújo, que vai falar um pouco mais sobre o tema dessa audiência. Obrigada, Tamires. Bom dia a todos, agradeço imensamente pela presença dos participantes. Para nós é extremamente importante esse momento de escuta da sociedade, e só assim a gente consegue construir uma norma que consiga refletir exatamente as necessidades que a gente enfrenta e os desafios do setor. Eu gostaria de destacar a importância do tema para a harmonização regulatória. Apenas com reguladores fortes nós vamos conseguir estruturar o setor e caminhar para a universalização. Então, essa é uma norma que ajuda, traz a base para o setor, e isso é essencial. A gente traz tanto nessa norma a importância da responsabilidade do regulador de monitorar e ter a atribuição de regular todo o território do município, e só assim a gente vai conseguir monitorar as metas de universalização, ter um diagnóstico da situação atual, da verdadeira situação e da distância que a gente está da universalização, para a gente conseguir ter um plano de ação e saber como que vamos resolver os problemas. Então, agradeço a todos e uma boa audiência. Agradeço as palavras da superintendente Cíntia. Passo agora a palavra ao diretor interino e supervisor da área de saneamento básico da ANA, Nazareno Marques de Araújo.
Bom dia, saúdo a todas e todos. Queria falar da alegria de discutir essa norma de governança das entidades infranacionais de regulação, pela importância que isso tem para a regulação brasileira. Assim como as agências reguladoras federais passaram por um processo de quase uma década de discussão acerca da sua governança, talvez estejamos vivendo uma grande oportunidade para fortalecer ainda mais as entidades infranacionais de regulação do setor de saneamento. Mais uma vez, reforço os valores da ANA de diálogo e cooperação, onde a gente abre o espaço para que todos possam se manifestar acerca daquilo que a gente já ofereceu uma robusta análise de impacto regulatório, com quase 60 páginas, onde nós trazemos as evidências e um conjunto de dados, as formas com as quais nós examinamos as 5 alternativas regulatórias e as proposições que estão sendo feitas na minuta em consulta. Queria agradecer bastante, já agradeci mais de uma vez, sempre que estou em público agradeço as contribuições que a ABAR tem trazido para nós, especialmente nessa aproximação e conhecimento do setor. A ABAR jogou um papel importante, mas queria ressaltar também o papel das outras associações, como a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, como a ABICOM, como a Associação dos Profissionais do Estado de São Paulo, que participarão dessa nossa consulta, e as associações têm sempre participado dos nossos processos aqui e têm trazido ricas contribuições. Tem uma nota de lamento, né? Acho que esse processo ficaria um pouco mais rico, porque entre os inscritos para a audiência pública, nós não temos nenhum da nossa parte principal nesse processo, que são as entidades infranacionais de regulação. Não temos nenhum órgão de controle inscrito que pudesse também trazer contribuições para esse processo. E também não temos as agências oficiais de fomento. Precisamos, nesses nossos processos de participação, aperfeiçoar para que todas as partes possam trazer as suas contribuições, principalmente nessa norma de governança que tem centralidade para o alcance das metas de universalização do setor de saneamento. Segurança jurídica e ampliação de investimentos para alcançar essa meta só serão alcançados de fato, e isso ser efetivo, se nós tivermos entidades reguladoras que tenham respeitado a sua autonomia administrativa e decisória. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que dispuseram aí de um tempo para vir aqui contribuir com o nosso debate. Vamos escutar com muito cuidado, analisar e recepcionar aquilo que enriquecer ainda mais a norma que estamos propondo. Muito obrigado a todas e todos. Obrigada, diretor Nazareno. Agora convido para o seu momento de fala o diretor da ANA e relator da norma, Maurício Abijaldi, para suas considerações e abertura deste evento, na qualidade de presidente da audiência pública. Muito bom dia. Gostaria também de ressaltar aqui a satisfação de toda a diretoria da agência e da agência de uma forma geral, por estar alcançando, nesse final de ano, momentos de várias consultas e audiências públicas. Queria ressaltar que a ANA, durante esse período de 2 anos, se manteve firme no propósito, independentemente de algum cenário político adverso, no sentido de questionar a nossa competência. Ficamos por 2 anos trabalhando intensamente para chegar nesse momento, já no final deste ano, cumprindo a nossa agenda regulatória, que estão previstas 12 normas de referência, e esta de governança em especial, eu tenho não só um carinho especial, mas entendo que ela é a que vai dar a sustentação para todo o trabalho que vai ser desenvolvido de regulação pelas entidades infranacionais. Então, nesse sentido, considero ela, vamos dizer, o coração, aquilo que dão os alicerces para essa atividade. Antes de mais nada, eu gostaria aqui já de elogiar, nesse contexto, toda a área, a Superintendência de Saneamento Básico, na figura aqui da Superintendente Cíntia, muito resiliente e atenta e preocupada, gerando todo o cenário de participação social e de consultas possíveis para que a norma se tornasse a melhor possível. E aqui eu estendo esse convite também a toda a equipe da Superintendência de Saneamento, que está nesse propósito, a um custo pessoal, eu digo assim, porque é muito trabalho, e pouca gente, pouco tempo, mas que estamos aqui firmes hoje, felizes por estar chegando nesse ponto. É importante destacar que hoje, no nosso país,
A gente tem aproximadamente 90 entidades reguladoras infranacionais, muitas delas sem condições mínimas de exercer atividade. Eu acho que a partir dessa norma, a gente dá um norte, a gente tira um pouco daquele contexto a heterogeneidade de normas, a falta de autonomia decisória, como bem colocou o nosso diretor Nazareno. A gente convive hoje com diferentes modelos, o que gera uma baixa previsibilidade, baixa atratividade de investimentos e, consequentemente, possibilita ou ocasiona um comprometimento da qualidade do serviço e afasta, vamos assim dizer, do marco do saneamento, que é o atingimento na universalização do serviço. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios, a norma está bem estruturada, dentro dos princípios de governança, que é a boa prática internacional, destaca a OCDE, já li 2017, não, 2006, e 2017 a gente teve o nosso decreto, que estabeleceu a governança pública do Poder Executivo Federal, ao decreto 9.203, e que traz alguns princípios que a ANA considera que são muito caros, são valores que a ANA preserva e que pratica todos os dias, especialmente a transparência, a busca pela responsabilidade, a tecnicidade das decisões e, especialmente, o que a gente convive nesse momento, a questão da participação social. Então, eu acho que a partir desse debate hoje, que se soma a todo o período de consulta pública, a gente pretende enfrentar alguns desafios das EIRIs, especialmente quanto à questão da falta de capacidade estrutural, aí eu falo de quadro técnico, como a questão da autonomia financeira, administrativa, para exercer bem as suas funções e cumprir o seu papel de regular o setor de saneamento. Então, é nesse sentido. Apenas fazendo essa pequena abordagem, eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Lamento também algumas ausências, como o diretor Nazareno colocou. Acho que seria muito importante que as EIRIs estivessem em peso aqui, embora estejam representadas por associações, mas é importante elas entenderem e terem a oportunidade de trazerem dúvidas que sejam sobre aquilo que está sendo construído. Já adianto que a norma ela vem dentro dessa lógica das boas práticas internacionais, então, na visão da diretoria, ela encontra aquilo que a gente busca para atingimento desses objetivos. Então, nesse sentido, eu declaro aberto os trabalhos, tá? Eu vou devolver a palavra aqui para a Tamires, para que a gente possa dar sequência, então, acho que com uma pequena apresentação inicialmente, não sei se eu já roubei um pedaço dela, mas, e posteriormente, a gente poder ouvir os atores aqui que estão inscritos e que gostariam de participar. Só quero reforçar mais uma vez, toda a audiência a gente faz isso, a Tamires coloca, a importância de, independentemente do debate hoje, todas as contribuições sejam encaminhadas de forma escrita, que eu acho que facilita muito a compreensão do processo. Então, eu já agradeço, já que, independentemente do debate, todas as contribuições sejam apresentadas de forma escrita posteriormente. Muito obrigado. Tamires. Agradeço a sua participação, diretor Maurício. Neste momento, eu passo a palavra à coordenadora de governança das entidades reguladoras da ANA, Lauziane Santoni, que fará a apresentação da proposta da norma de referência sobre práticas de governança a serem observadas pelas entidades reguladoras infranacionais que atuam no setor de saneamento básico. Com você, Lau. Obrigada, Tamires. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer a participação e o interesse de todos e todas em contribuir para esse evento, cujo objetivo é colher os aprimoramentos para a norma de referência de governança. Eu sou Lauziane e inicio minha fala agradecendo a oportunidade também de apresentar em nome da coordenação de governança das entidades reguladoras, da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico da ANA, e estendo os agradecimentos também à nossa equipe e colegas e colaboradores que, ao longo desse processo, muito contribuíram para o enriquecimento da nossa proposta de norma. Inicio aqui, então, a apresentação com um breve roteiro do que a gente vai apresentar ao longo de 10 a 15 minutos.
O primeiro tópico fala da linha do tempo, um pouco resgatando o histórico que a norma percorreu até chegar a esse momento de participação. Bases legais, conceituais e metodológicas que embasaram a construção da proposta, né? Em seguida, eu passo um pouco pela elaboração do AIR, né? Da elaboração da análise de impacto regulatório, que destaco aqui a árvore de problemas, elementos importantes para a gente conhecer um pouco a realidade e como a construção da norma se estruturou, um pouquinho dos objetivos e da alternativa regulatória sugerida, para então passar em específico pelos capítulos da NR, né, destacando aqui os requisitos mínimos que devem ser observados pelas ERIs. Bom, um pouco da nossa linha do tempo, a gente iniciou o processo de participação com a tomada de subsídios, que aconteceu entre dezembro e fevereiro, né, dezembro do ano passado, e a partir de um formulário, então, que a gente consultava a sociedade, se determinado aspecto ou requisito deveria constar ou não na norma e qual que seria a temporalidade sugerida para a implementação. Então, foram colhidos mais de 90 formulários e, a partir disso, a gente, então, passou para as etapas de construção junto com a nossa assessoria de qualidade regulatória, as oficinas com as REG. Foram mais de 15 encontros em 2023, alguns em 2022, que nos ajudaram também, né, na definição, na estruturação dessa árvore de problemas, do problema regulatório, né, mas, ao longo desses meses, foram várias oportunidades que a gente conseguiu fazer essa delimitação conceitual, levantar dados, levantar elementos do problema, analisar alternativas e discutir os métodos, né, de apoio à tomada de decisão. Então, estamos agora nesse momento, em setembro iniciou a consulta pública, estamos agora nesse momento de audiência pública, então, o objetivo de colher essas percepções, as contribuições orais, né, com a previsão de publicação da norma para dezembro desse ano. Aí eu destaco um pouco do nosso cronograma para 2024, em que a gente, dentro, né, desse contexto ainda da implementação da norma, a gente prevê estruturar uma avaliação da governança, em que nos trará mais elementos também para a divulgação, para o estabelecimento, né, detalhamento de um programa de apoio à regulação infranacional. Trazendo um pouco das definições e bases legais, a governança na ANR, a despeito de uma série de conceituações que a gente tem sobre governança, a gente definiu a governança como um conjunto de procedimentos e mecanismos que dispõem sobre a atuação, estrutura administrativa e processo decisório das ERIs responsáveis pela regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico. Eu trago aqui do lado 6 pontos, que até o diretor Maurício já bem mencionou, 6 decretos e leis e decretos que serviram de inspiração para a construção da norma, com destaque aos 3 primeiros, obviamente, que eu menciono aqui as leis que falam dos recursos humanos, gestão, organização e processo decisório e controle social das agências reguladoras, que certamente foi a legislação que inspirou toda a nossa proposta, né, esse olhar para a legislação federal. Obviamente, a Lei 11.445 e todos os seus elementos que falam sobre a regulação, esses decretos regulamentadores e a atualização do marco legal, né, 14.026, o decreto de governança, como o diretor Maurício já mencionou, e outras legislações infralegais também, a lei que regula o processo administrativo, a lei que institui, o decreto que institui a política de dados abertos, a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, LGPD. Um pouco das bases conceituais e metodológicas, a gente certamente teve uma grande inspiração no projeto QualiReg, por meio que eu destaco aqui a parceria que a gente tem com a CGU, que nos apoiou aí ao longo desse ano, por meio de um acordo de cooperação e uma consultoria direcionados para contribuições à norma de referência. Então, olhando para o QualiReg, a gente tentou trazer elementos aí de governança, né, que poderiam nos ajudar a estruturar a nossa proposta. Obviamente, o guia do AIR é estruturador de todo esse processo, né, ele nos traz todo o procedimental e o instrumental para que a gente consiga chegar a uma boa proposta, uma boa regulação.
destaco aqui também esse estudo um pouco antigo de qualidade regulatória da ABAR, mas que ele certamente serviu até como nos apoiou, validou essa estruturação por eixos e dimensões, né, e proposta de indicadores futuros para monitoramento da governança. E, obviamente, eu destaco também as publicações da OCDE, que são várias, mas eu destaco apenas essas 3, as recomendações do Conselho de Política sobre Política Regulatória e Governança, um documento de construção de indicadores para a governança dos setores regulados, e um outro estudo, que é a governança dos reguladores. Aqui eu trago um pouco, então, dos elementos da árvore de problema, que eu acho interessante apresentar, porque além dele elucidar e tentar trazer um pouco do que é o problema central que a gente está tentando atacar, ele mostra também as causas e consequências. Isso, obviamente, é uma visão da equipe, né, mas que nos ajuda a buscar atacar na norma de referência o equacionamento das causas que geram o problema. Então, eu destaco aqui, né, o problema central, que é o atendimento parcial de princípios, práticas e políticas de governança pelas ERIs que atuam no saneamento, e como causas raízes, né, a baixa capacidade técnica institucional das ERIs, reduzida autonomia administrativa decisória e financeira, deficiências na implementação de instrumentos, processos e ferramentas regulatórias, uma cultura de governança que ainda está em desenvolvimento em todo o setor público, né? E uma questão mais institucional, que tem a ver com o ambiente regulatório, né, que é uma sobreposição ou vácuo de competência entre os atores que atuam em saneamento, fruto até dessa legislação recente, mudanças no marco legal, mencionando, então, as consequências, né, desse problema. Obviamente que na governança algumas coisas parecem consequência e parecem causa ao mesmo tempo, mas esse esforço nosso, né, de identificar consequências foi bastante grande, foi com o objetivo também de, com o apoio, né, da nossa assessoria, identificar aqui quais os elementos que a gente poderia atacar, quais as causas que a gente deveria atacar no âmbito da norma. Então, destaco nas consequências a baixa eficiência e qualidade da prestação de serviços, insatisfatórios níveis de controle social e responsabilização, a reduzida transparência, né, são elementos que estão diretamente relacionados à governança, o tema da insegurança jurídica, que uma boa governança ou a falta de governança traz, né, as interferências políticas nas decisões regulatórias, um ambiente político institucional que muitas vezes é indefinido e pouco colaborativo, e todas essas consequências contribuem para uma consequência central, aí, destacada no centro da árvore, que seria a universalização morosa e atrasada. Bom, aqui eu passo para os objetivos da regulação. Então, a partir desse quadro que a gente apresenta, nossa proposta é uma regulação que fomente a implementação de práticas de governança pelas ERIs que atuam no setor de saneamento básico, e, como objetivos específicos, também fomentar a implementação de práticas de governança pelos titulares. Olhando para esse contexto, a gente vê a importância da atuação do titular também para promover a governança. Fortalecimento do processo decisório por meio da promoção de práticas de transparência, participação, controle social e conferindo maior autonomia. E, por fim, promover melhorias na implementação dos instrumentos, processos, ferramentas regulatórias que assegurem a tomada de decisão com base em critérios técnicos. Bom, aqui, então, a alternativa sugerida foi, a alternativa regulatória, dentre várias que a gente mapeou, foi estabelecer uma NR com requisitos mínimos que deveriam ser observados pela ERI, com a definição de temporalidade para atendimento e com a proposta de sistema de avaliação da governança por pontos. Aqui eu trago, então, brevemente uma descrição dos capítulos, só para a gente passar pelos tópicos e observar a organização dos capítulos. Então, a gente tem um capítulo 2, trabalhando um pouco melhor o tema de competências, a importância do ambiente regulatório para uma boa regulação, então, atribuições do titular, atribuições do regulador, tentando delimitar melhor o que seriam essas competências. O tema de autonomia, ele está em autonomia decisória e tecnicidade, importância de trazer decisões técnicas, importância de ter concursos públicos, de que os servidores sejam qualificados. Então, vem a questão da autonomia administrativa, autonomia orçamentária e financeira, ele então tem que ter sustentabilidade para
exercer suas atividades regulatórias. Foco, então, no tema da transparência, que vocês vão ver que é um tema que a gente já estabelece muito forte como requisitos mínimos a serem observados. Então, o tema de transparência é bastante enfatizado. Destaque, então, seguindo os mecanismos de controle, integridade e gestão de riscos, mecanismos de planejamento, práticas e instrumentos regulatórios. Um item, então, um capítulo em que a gente menciona que vai fazer esse trabalho de avaliação da governança das ERIs. E aí, por fim, eu vou destacar no slide seguinte, os requisitos para comprovação da adoção, né, da ANR. E esse é o meu último slide, em que eu apresento aqui os requisitos para comprovação pelas ERIs de adesão à norma de referência de governança. Eu destaco aqui o prazo de 2 anos para todos os requisitos na nossa proposta, com exceção do tema de concursos públicos, o tema de quadros próprios para regulação por meio de concursos públicos, que ele foi sugerido o prazo de 4 anos, uma vez que esse é um tema que depende também de participação e de autorização legislativa, de participação de outros atores. Então, aqui, rapidamente, vou tentar passar por esses requisitos. No tema, na dimensão de autonomia decisória, administrativa e financeira, eu destaco aqui, então, a importância da existência de instâncias colegiadas para a tomada de decisões regulatórias, a importância de estabelecimento de regras para o exercício do mandato dos diretores ou dos conselheiros, fontes próprias de recursos para a entidade para garantir a sustentabilidade econômica e financeira da regulação, o tema dos quadros próprios que eu já mencionei, que também se relaciona à questão da autonomia. Para o tema de transparência, nossos requisitos foram o estabelecimento de uma política, um plano de transparência, em que estabeleça, os canais de comunicação oficiais das decisões regulatórias, a publicidade, os calendários, pautas e atas das reuniões deliberativas do colegiado, inclusive com a publicação das justificativas dos votos. No tópico de planejamento, práticas e instrumentos regulatórios, a gente menciona a importância do estabelecimento, a construção dos instrumentos de planejamento, de instrumentos regulatórios de planejamento e de gestão, dando destaque aí à agenda regulatória, não só a elaboração desses instrumentos, mas também a divulgação, então, que se relaciona com a transparência. A importância de elaborar e divulgar também resultados de gestão e das atividades finalísticas da ERI, com monitoramento do alcance dos resultados e das metas de desempenho institucionais. Por fim, no tema de participação e controle social, eu destaco aqui a importância do estabelecimento de processos participativos, como tomar de subsídios, consultas e audiências públicas, antes da tomada de decisão sobre temas de matéria de relevante interesse da sociedade. E a importância também de estabelecimento de um órgão, de uma unidade dentro da ERI de ouvidoria, em que as suas atribuições sejam também regulamentadas. Por fim, eu finalizo aqui, convidando todos e todas a contribuírem com a nossa consulta pública, que está aberta até o dia 27. Esse é o site, o link de participação. E agradeço aqui a oportunidade de todos, em nome da coordenação. Deixo aqui nossos contatos. Desejo boa audiência a todos. Obrigada. Obrigada, Lausiane, pela sua explanação neste momento. Eu convido o superintendente adjunto de regulação saneamento básico da ANA, Alexandre Anderaus, para explicar as regras de participação dos inscritos na audiência pública. Hoje serão realizadas manifestações orais daqueles que solicitaram sua inscrição por e-mail até às 20 horas do dia 8 de novembro, horário e data limites para inscrição, conforme informado no aviso da audiência pública. As manifestações deverão ocorrer no idioma português, de forma concisa, objetiva, cortês e com urbanidade. Ressaltamos que é fundamental que o limite de tempo seja observado para o bom andamento desta audiência pública e que a não observância das regras pode implicar a retirada do participante ou até mesmo a interrupção do evento. Cada participante terá até 7 minutos para sua manifestação. Faltando 1 minuto para o término do tempo, o moderador avisará o tempo de contribuição está acabando.
as contribuições recebidas serão analisadas e o seu resultado integrará o relatório de análise de contribuições, o RAC, que auxiliará a diretoria colegiada da ANA em sua deliberação. Só antes de devolver a palavra para a Tamires, fazer um esclarecimento, eu recebi muitas mensagens. Essa audiência vai ser disponibilizada no YouTube posteriormente, tá? Por conta de uma limitação técnica. Então, ela não está sendo transmitida agora, mas ela será, provavelmente hoje ainda, liberada para o YouTube. Tá. Daqui a 1 hora. Ok, devolvo a palavra para a Tamires. Obrigada, Alexandre. Neste momento, faremos a chamada para as manifestações orais. Solicitamos que o participante abra sua câmera e microfone somente no momento em que for convidado a realizar a sua fala e se identifique, dizendo o nome e a instituição que representa. Aos demais participantes que estão aguardando o momento para a sua manifestação, pedimos que mantenham sua câmera e microfone fechados. Chamo agora Cleiton de Jesus Barbosa, da Associação dos Profissionais de Agências Reguladoras do Estado de São Paulo, APAR. Senhor Cleiton, o seu tempo se inicia agora. Bom dia, sou ouvido? Sim, ouvimos perfeitamente. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade. Gostaria muito de elogiar essa iniciativa. É muito importante a participação e ouvir todos os envolvidos e atingidos diretamente ou indiretamente por essa norma. Em respeito a todos, e inclusive ao cidadão, eu vou ser o mais breve possível aqui. Vou falar apenas de 3 pontos e o restante das contribuições nós enviaremos por escrito posteriormente na consulta pública. O primeiro aspecto que nos chamou a atenção é o que se refere quanto ao campo da autonomia decisória. Nós sentimos a ausência da possibilidade de ocupação nos cargos colegiados, sejam eles os decisórios ou mesmo os consultivos, de uma vaga do corpo técnico permanente das agências reguladoras. Nós entendemos que essa prática ela fortalece muito, qualifica muito as decisões e também já é uma prática adotada por outras instituições infranacionais que pode ser compreendida nessa norma. O segundo ponto é no que se refere à autonomia financeira das agências. Nós sabemos que há uma preocupação com a estrutura das agências infranacionais para que elas possam desempenhar o seu papel como esperado. No entanto, na norma, nós identificamos que há uma preocupação com relação à estrutura, às condições de transportes, mas, por outro lado, não há uma expressa menção em relação ao capital mais valioso de toda a agência, o capital intelectual, o ativo mais importante das agências infranacionais. Então, as agências infranacionais geralmente estão ligadas ao poder executivo, não é? E dependem desse poder para conseguir a manutenção das condições de remuneração e de reconhecimento dos seus empregados. E isso acaba levando à evasão, à perda desses profissionais que não estão geralmente formados e prontos no mercado. E também isso possibilita a captura desses profissionais pelo mercado, o que gera uma dificuldade muito grande para as entidades infranacionais. E o último ponto, eu gostaria de elogiar fortemente o tratamento que foi dado à não possibilidade de recondução dos mandatos. Eu entendo que essa prática está alinhada às melhores práticas internacionais e que a forma de ingresso perene e permanente no serviço público deve se dar por concurso. Então, gostaria muito que isso fosse mantido na norma e não tenho mais nada a acrescentar. Agradeço muito a oportunidade e até uma próxima. Muito obrigada, senhor Cleiton. Chamo agora para sua manifestação Kelly Ribeiro Félix de Souza, da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM Sindicom. Senhora Kelly, seu tempo se inicia agora.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar de mais uma audiência com a Ana e sobre uma importante norma para o setor de saneamento. A ABCOM já fez as suas contribuições por escrito no sistema de participação social da ANA, mas nós gostaríamos de destacar aqui na audiência 2 pontos que foram sugestões de acréscimo, né, que nós fizemos na norma. A primeira delas diz respeito ao artigo 6º, que trata sobre a função de regulação desempenhada pelas ERIs. Nós fizemos uma sugestão de inclusão de um parágrafo único com o objetivo de deixar claro que no exercício da sua função de regulação, as ERIs devem observar os modelos contratuais existentes. No caso, o modelo de regulação contratual, né, nas hipóteses dos contratos precedidos de licitação, e o modelo de regulação discricionária, nos casos em que a prestação direta ou por meio de contratos de programa. A gente entende que é importante deixar claro esses modelos existentes e quando eles são aplicáveis. Uma outra contribuição que nós gostaríamos de destacar diz respeito ao artigo 7º, em que nós também fizemos uma sugestão de inclusão, fizemos a sugestão de inclusão de um parágrafo único, para também deixar claro que os contratos em vigor devem ser respeitados e que, na hipótese de serem adequados às normas de regulação expedidas após a celebração desses contratos licitados, que deve ser assegurado o equilíbrio econômico-financeiro. Essa, inclusive, é uma contribuição que a ABCOM vem fazendo, né, em todas as consultas em que a gente participa. A gente entende que é uma premissa importante a ser observada de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos licitados anteriormente à publicação das normas de referência. Então, esses são os 2 pontos que nós gostaríamos de destacar. Sendo muito breve, são essas as contribuições que nós temos aqui para a audiência pública. Obrigada. Obrigada pela manifestação, senhora Kelly. Passamos agora para a próxima inscrita, Vanessa Souza Rosa, da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABCOM Sindicom. Seu tempo se inicia agora, senhora Vanessa. Bom dia, obrigada, Tamires. Na verdade, como eu estou aqui pela ABCOM também, a Kelly acabou de se manifestar e eu apenas reitero a manifestação dela em todos os termos. Muito obrigada, senhora Vanessa. Eu gostaria só de solicitar, sei que temos aqui alguns inscritos da mesma associação, que se tiverem manifestações diferentes dos outros, que falem, por gentileza, mas se houver a mesma manifestação, que faça como a senhora Vanessa, tá? A gente pede que não se repitam os mesmos tópicos. Muito obrigada. Passo agora para a próxima inscrita, Ana Paula Perez de Souza, da ABCOM Sindicom também. Senhora Ana Paula. A Ana Paula está ausente. Ausente? Tá, ok. Mas ela também reitera. Tá, ótimo. Muito obrigada. Passo agora para o próximo inscrito, senhor Alexandre Araújo Godeiro Carlos, da Coordenação de Diretrizes Regulatórias, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Senhor Alexandre, seu tempo se inicia agora. Bom dia, Tamires, bom dia a todos. Na presença do diretor Maurício e do diretor Nazareno e os superintendentes Cíntia e Anderaus, bem como a coordenadora Lausiane, para parabenizar por ter chegado aqui. Inicialmente, eu queria registrar e reiterar o problema da transmissão online no YouTube. E talvez, viu, diretor Maurício, isso esteja afastando um pouco as representantes das ERIs, embora eu tenha visto aqui na nossa lista que algumas estão aqui, né, alguns deles. Então, eu vou me limitar aos pontos que eu já tinha falado, né,
Senhora na Ocilene, própria SEMAI para poder... o seu microfone está vazando. Desculpa te interromper, Alexandre, só porque o microfone dela está vazando. Se a senhora também puder fechar a sua câmera, por gentileza. O microfone ainda está aberto. Obrigada. Alexandre, vou passar o tempo e restaurar o tempo para você, tá? Tranquilo. Obrigado. Então, assim, como eu ia falando, primeiro registrar o problema do YouTube. Eu não sei como se resolve isso, embora entenda as dificuldades que estão acontecendo. Isso uma coisa não tem a ver com outra, né? A transmissão online. Não é a mesma coisa, deixar registrado não é a mesma coisa da transmissão online de você deixar gravado lá. Enfim. Para a norma em si, eu queria questionar também lastreado no que foi colocado já aqui, a questão do custo de implantação. Acho que está até como uma das dificuldades no RAIR, que vocês propuseram, né, que está lá, e eu acho muito justo. Então, poderia ter um estudo prévio em que fosse isso apontado, ou que a própria norma trouxesse isso de forma, não sei, de forma por um corte populacional, por um número de municípios, enfim, não sei qual seria o ideal, né? Mas deveria estar previsto lá, e essas contribuições nós vamos fazer por escrito na minuta da norma. O papel da ERI, principalmente da ERI municipal, que foi questionado na SEMAI, se a ANA estava propondo a extinção da ERI municipal. Entendo que essa é um processo que vai levar ao repensar. Então, proponho aqui que haja embora a legislação trate conjuntamente os temas de regulação e fiscalização, se pense em fazer algum tipo de papel alternativo, se é que é possível, para a fiscalização do local, para essa ERI municipal. Outro ponto sensível, na minha opinião, o rapaz que falou, o Clayton, falou agora antes de mim, é a questão de uma ERI ter uma equipe mínima. Isso também já limitaria um pouco essa atuação local e traria um ganho de escala, na minha opinião, né? E aí junta-se ao processo de regionalização que o governo federal e que a legislação trouxe como nos pilares da atualização da 11445, feita pela 14026. Uma composição de direção mínima, de direção de ERI mínima, ela ajuda a profissionalizar, em minha opinião, nossa opinião, a composição da DIREC, da agência, mas ela, ao mesmo tempo, traz uma agregação de custo para a atuação dessa. Então, essa gangorra tem que ser bem dosada para que a gente pudesse, de novo, pode ser por porte populacional, pode ser, enfim, por um aspecto que a própria ANA tenha decidido. O prazo da incorporação desses como a coordenadora Lausiane expôs, eu tenho uma dúvida, ele começa a contar após os 12 meses que são dados, concedidos por legislação, decreto 11.599, 93, artigo 13, parágrafo 3º ou 4º, salvo melhor juízo, para incorporação pela ERI da norma de referência, ou esse prazo está contado juntamente com esse outro? Eu não entendi bem qual seria essa coisa. E, por fim, uma última que é muito cara, como é para a ABICOM a questão do... Vocês me ouvem? Tudo ok? Para mim, congelou aqui, de certa forma. Sim, ouvimos. Pode continuar. Alô? Olá? Alô? Olá? Vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Ok, então, perdão. Então, para finalizar, como a ABICOM mesmo falou para eles, é muito caro a questão da manutenção, da verificação do equilíbrio do contrato, e eu entendi, em decorrência disso, a segurança jurídica. Para nós, da Secretaria, é muito importante que esses normativos estejam alinhados com a Política Federal de Saneamento Básico, principalmente os objetivos e as diretrizes, né? E que ela leve em conta algo que eu não vi, por exemplo,
na discussão desta norma em si, que é a capacidade de pagamento do usuário. Ou seja, a gente também tem que abrir dentro da governança algum tópico que possa abordar essa possibilidade. Enfim, agradecendo, fechando, antes do tempo, que eu estou marcando também, Tamires, deixando um abraço a todos e esperando que a gente evolua para que numa próxima vez não falte essa transmissão online para todos. Obrigado. Obrigada, senhor Alexandre. Eu vou passar a palavra agora para o diretor Maurício, que pediu para fazer uma intervenção neste momento. Obrigado, Tamires. Só a título de esclarecimento geral, eu não sei se todos tiveram conhecimento, a Ana passou por uma situação de um incidente cibernético, então a gente ficou, inclusive o nosso tema de participação social, ele ficou offline, né? E estamos retomando gradualmente nossas atividades, o tema de participação social ele está ativo, agora com algumas limitações. Então, na visão da diretoria e das áreas técnicas, o objetivo é a ampla participação, especialmente pelas consultas públicas, e esse espaço de audiência pública é a oportunidade, eu digo tão somente porque não é debate, né? Eu acho que as pessoas podem colocar aquilo que entendem que seja relevante, ressaltar um ponto ou outro, e talvez sensibilizar, né, quem está produzindo as normas para que haja algum aperfeiçoamento. Então, a título de esclarecimento, apenas dizer que essa questão de não ser online, isso está acontecendo, inclusive, com as nossas reuniões de diretoria colegiada e todas as ações da ANA. A gente não tem o Wi-Fi hoje dentro da sala onde é transmitido. Então, por esse motivo é gravado e 1 hora após a reunião, toda a audiência ela é disponibilizada no YouTube, onde todos têm a oportunidade de ouvir e assistir. Tá? Outro fator que está sendo checado aqui é se, porventura, alguém encaminhou e-mail à nossa agência e, por uma questão de maior restrição da nossa segurança da informação, esse e-mail ele acabou sendo bloqueado e não chegou na lista de inscrições. Então, a gente está avaliando, até peço que, se eventualmente alguém tiver conhecimento sobre isso, que possa nos informar para que as pessoas possam, vamos dizer, serem incluídas na reunião, evidentemente, se elas tiverem encaminhado um e-mail solicitando a participação na audiência. Então, nesse sentido, com esses esclarecimentos, Tamires, eu devolvo a palavra para dar continuidade à nossa audiência. Obrigado. Obrigada, diretor Maurício. Passo agora para o próximo inscrito, o senhor Carlos Roberto de Oliveira, da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, a ABAR. Senhor Carlos, pode abrir o microfone. Muito bom dia, obrigado, Tamires. Obrigado por nos dar a palavra. Quero agradecer a oportunidade. Eu sou Carlos Roberto de Oliveira, secretário executivo da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, Institucionais e de Governança da ABAR. Eu queria só fazer uma primeira retificação nas falas iniciais em relação à participação e interesse das agências infranacionais. A ABAR, aqui representada, né, pela minha figura, a designação do nosso presidente Vinícius, estou aqui falando, né, tentamos trazer uma contribuição conjunta de todas as reguladoras infranacionais. Então, de certa forma, esse tema nos é muito caro, é um assunto de grande relevância para a governança de cada uma das agências reguladoras infranacionais, e nós estamos aqui de uma forma coesa, trazendo uma contribuição que decorreu de uma discussão bastante intensa interna no âmbito da ABAR. Então, quero agradecer a participação e a oportunidade, quero reforçar também essa preocupação com a falta de divulgação agora online dessa reunião. Estamos aqui também recebendo muitas e muitas mensagens, os reguladores muito ávidos por participar desse momento e não estão conseguindo acesso. Então, isso, de certa forma, pode não limitar o debate, já que a inscrição ela estava condicionada a essa pré-definição de indicação, mas a participação social fica um pouco prejudicada na medida em que as pessoas não vão ter acesso online agora em tempo real dessa nossa discussão. Então, fica aqui também o nosso registro. Quero aqui agradecer esse momento de debate, e tivemos já conversas prévias com a Ana sobre essa norma, que nos é muito importante. Dizer que a ABAR fez grandes discussões internas sobre esse assunto, e aqui eu quero destacar a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, nosso coordenador Dalto,
né, também o Nespo da AGER do Mato Grosso, nossa secretária executiva Flávia da ADASA, também a nossa Câmara Técnica de Saneamento se debruçou bastante sobre esse assunto. Então, quero registrar aqui e agradecer a nossa coordenadora Laura Serrano Garçai e também ao Luiz Antônio Barcés. Fizemos aqui uma contribuição conjunta, né, para uma manifestação agora nessa fase de audiência pública, mas também nos comprometemos a uma contribuição escrita até o prazo pré-definido. Então, nós teremos também aqui alguns pontos destacados para uma primeira reflexão, mas um assunto um pouco mais detalhado na nossa contribuição escrita. Então, passando aqui brevemente também a destacar os pontos, eu queria aqui falar um pouco sobre até a apresentação da Lausiane e do documento que foi apresentado, que é a análise de impacto regulatório. Olhando para o problema regulatório que foi estabelecido, e aí nós entendemos dentro dessa pertinência do problema regulatório, nós temos duas grandes oportunidades nessa norma de referência. A primeira delas é uma padronização regulatória, que é uma padronização necessária, mas também uma grande oportunidade de fortalecimento da regulação infranacional. Então, nessa medida, o que se espera dessa norma de referência é que ela venha fortalecer a regulação, mas que ela também tenha um olhar para os muitos municípios que ainda não têm regulação. Tem sido um ponto de destaque da ABAR, né? Temos falado muito sobre esse assunto, que nós temos 1.300 municípios que ainda não têm regulação. E na medida em que nós passamos a ter uma norma de referência, que ela é muito ousada em termos de metas, indicadores e até mesmo de regras a serem cumpridas, nós temos um problema a ser enfrentado. Temos muitos municípios que não têm regulação e quando a norma de governança ela tem um conteúdo muito desafiador, ela pode colocar ainda mais municípios fora da regulação. Então, nesse aspecto, né, e olhando a análise de impacto, o relatório que foi apresentado, eu percebo aqui que algumas coisas podem ter alguns aprimoramentos. Primeiro, como a Lausiane nos apresentou, dentro da IR, vocês optaram pela alternativa de número 5, que é aquela que estabelece requisitos, temporalidade e sistema de avaliação. Na visão da ABAR, né, nós achamos que a alternativa de número 2, ela seria mais coerente para a realidade regulatória brasileira e ela atenderia a dispositivos legais. Então, a ideia da alternativa número 2, uma ideia regulatória não prescritiva e contendo diretrizes gerais para a governança, seria mais adequada, não só para a realidade regulatória, mas também para os aspectos legais. E que aspectos legais são esses muito relevantes? Primeiro, o artigo 18 da Constituição Federal, que estabelece que cada município, cada estado, em assuntos vinculados com o saneamento básico, tem o seu poder de auto-organização. Então, a forma de estruturação da agência reguladora é uma competência exclusiva e constitucional que foi delimitada para os entes da federação, município ou estado, quando se tratar aí de delegação para agências estaduais. Então, a gente acha que a alternativa de número 5, ela invade competências que são delegadas pela Constituição Federal. E o reforço dessa alternativa número 2 se dá também pelo artigo 13 do decreto 11.599, agora de 2023, que estabeleceu que normas de referência, elas devem se limitar ao mínimo necessário para a padronização. E nesse ponto a gente entende que alguns pontos mínimos, eles estão sendo excedidos com excessiva regulamentação. É de forma bem objetiva, né? Tudo bem que nós detalharemos isso de forma escrita para vocês com maior grau de acuricidade, mas aqui falando de pontos específicos, a gente gostaria de destacar, primeiro, no capítulo 3, que trata de tecnicidade e independência decisória, dois pontos que nos são muito caros e importantes. Primeiro, a questão dos mandatos, né, e também as hipóteses de recondução e prazos que são definidos. Olhando para os critérios objetivos lá da Caixa de Ferramentas Regulatórias da OCDE, olhando para as regras do Better Regulation, que também foram trazidos para a Lei 13.848, a ideia é que nós tenhamos aqui conceitos regulatórios. Então, nos parece que no capítulo 3, o mais adequado é que nós tenhamos a regra, sim, de mandatos fixos e não coincidentes, porém, a definição dos prazos e a periodicidade de recondução ou não, isso é um critério exclusivo e delimitado constitucionalmente para as agências reguladoras. Outro ponto que nos parece também que invade a competência do artigo 18 e traz também reflexos diretos para a dificuldade regulatória é aquela hipótese de restrição de acesso aos cargos de direção. Então, nossa proposta também, por excesso regulatório de regulamentação dessa norma de referência, a proposta é que haja exclusão
desse capítulo, né, desse artigo que fala exclusivamente de restrição de acesso a essas funções de direção. Outro ponto que a gente acha bastante interessante de ser revisto, né, lá no capítulo 5, no artigo 15, quando se fala da política de dados abertos. A política de dados abertos é uma política que foi instituída por lei federal apenas para o âmbito da administração pública federal e não se aplica para a administração pública vinculada aos entes infranacionais. Senhor Carlos, então, aqui já temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de observância obrigatória para todos os entes da administração pública, federal, estadual, municipal e até para os consórcios públicos. Nos parece um pouco excessivo essa regra do artigo 15, falando sobre política de dados. Senhor Carlos, o seu tempo terminou. Nós fechamos o microfone aqui rapidamente. Eu vou pedir para o senhor finalizar, tá? A sua fala neste momento, porque os 7 minutos já acabaram, tá? Oi? Vou pedir para o senhor apenas finalizar a sua fala, porque os 7 minutos já acabaram. Vocês estão me ouvindo? Estamos. O senhor não ouve? Ouve? Carlos, está nos ouvindo? Eu não ouço vocês. Não? Manda uma mensagem. Outras pessoas estão ouvindo? Aqui presentes? Sim, eu ouço normalmente. Okay. Deve ser, então, algum problema. Vocês estão me ouvindo? Não te ouço, Tamires. Não está ouvindo? Então, é algum problema na conexão dele. O seu tempo finalizou já, tá, senhor Carlos? Ok, tem 1 minuto para encerrar, isso? Eu vou pedir para você encerrar rapidamente. Tudo bem. Eu vou concluindo aqui, já nessa fase final, então. Bom, não ouço vocês, mas só para que eu possa, então, concluir aqui brevemente, os últimos 2 pontos para que eu possa finalizar, né, no capítulo 6, Mecanismo de Controle, Integridade e Gestão, nós gostaríamos de sugestões em relação à ouvidoria e auditoria. Em relação à ouvidoria, né, nossa proposta é que possamos ter um modelo alternativo, né, daquele que foi proposto de, sim, ouvidoria com mandato, mas também que a gente possa incorporar, que é uma prática própria da regulação infranacional, de acesso aos cargos de ouvidor por concurso público. A ideia aqui seria um modelo alternativo para provimento por concurso ou garantindo o mandato. Então, somos aqui de consenso que esse provimento para cargo meramente comissionado não seria cabível. E o último ponto para finalizar é sobre a auditoria. A nossa proposta aqui é que a auditoria que é trazida aqui na norma de referência, ela se confunde muito com o controle interno que já é praticado pela grande maioria das reguladoras infranacionais. Então, talvez aqui um modelo alternativo também, de reconhecer que aquele controle interno que já é requerido e é uma obrigação imposta pelos tribunais de contas, né, seja aderido aqui à prática da regulação como um modelo idêntico à auditoria. Então, sendo um modelo alternativo, a auditoria ou o controle interno já estabelecido pela agência reguladora. Agradeço a oportunidade, fica aqui o nosso compromisso de participarmos com a contribuição por escrito. Obrigado, viu? Obrigada, senhor Carlos. Passamos agora para o próximo inscrito, senhor Daniel Penido de Lima Amorim, na condição de cidadão. Senhor Daniel, pode abrir Bom dia a todos. câmera. Me ouvem? Te ouvimos, mas ainda não te vemos. Agora estamos te vendo. Vou iniciar aqui, então. Bom dia, meu nome é Daniel Amorim, sou economista, mestre em finanças e trabalhei por 3 anos e meio como assessor técnico na ARSAI, a Agência Reguladora de Saneamento de Minas Gerais. Não estou representando nenhuma instituição, participo dessa audiência como mero cidadão, que tem como propósito de vida a melhoria do saneamento. Nessa apresentação, vou tratar do principal problema de governança que presenciei trabalhando em uma agência reguladora, a ausência de autonomia decisória por motivo de aparelhamento político. Também explico como esse problema impacta a autonomia administrativa, financeira e a transparência. O aparelhamento político decorre de o governador do estado indicar tanto o presidente da companhia de saneamento
quanto diretor-geral da agência. Sabe-se que indicações políticas são feitas considerando 2 critérios: alinhamento político ideológico e fidelidade a quem indica. Assim, por meio da indicação do diretor-geral, o partido político no governo acaba influenciando a agência reguladora. Como os demais diretores podem ser empossados e exonerados pelo diretor-geral, essa influência é encadeada para toda a diretoria colegiada. Por medo de uma exoneração e de uma consequente perda salarial, os demais diretores procuram não confrontar o diretor-geral. São justamente esses demais diretores que teriam poder decisório para lutar por autonomia administrativa, financeira e pela transparência, diretrizes presentes no marco legal do saneamento. Mas esses outros diretores estão amordaçados pela possibilidade de serem exonerados pelo diretor-geral. Talvez por isso eles não estejam participando da presente audiência pública. Nesse contexto, o principal conflito que surge é entre os servidores técnicos que se dedicam a executar e melhorar a regulação e a diretoria, que algumas vezes acaba atrapalhando o progresso da regulação. Cito 3 exemplos de casos em que a diretoria foi contra a equipe técnica na ARSAI. Primeiro caso, foi sugerida a subdivisão da tarifa social, o que beneficiaria a capacidade de pagamento de usuários de baixa renda, mas o diretor-geral rejeitou a proposta técnica. Apesar de ser uma proposta baseada em indicadores, sabe-se que ela ia contra a ideologia liberal desse diretor. Segundo caso, a equipe técnica era contra a unificação das tarifas de esgoto, o que faria com que os usuários sem tratamento de esgoto passassem a pagar pelo serviço. Mas o diretor-geral optou pela unificação, visto que uma mudança de valores na maioria das faturas renderia a ele algum marketing pessoal. Terceiro caso, a equipe técnica já havia rejeitado o pedido feito pela Copasa de adiamento de um reajuste tarifário, mas o diretor-geral pressionou para que o reajuste, que aumentaria tarifas, fosse feito somente após a eleição. Após tratar da autonomia decisória, explico como a ausência dela tem consequências para a autonomia administrativa, financeira e para a transparência. No que diz respeito à ausência de autonomia financeira, a ARSAI não tem executado nem 1/3 dos recursos que arrecada mediante taxa de fiscalização, dados do portal da transparência. Recursos esses que, por serem taxas, deveriam ter uma destinação específica, a regulação, mas que acabam indo para o caixa do governo do Estado. Esses recursos seriam importantes para contratar pessoal e promover mais fiscalizações operacionais, visto que a ARSAI nunca esteve fiscalizando presencialmente cerca de metade dos municípios com serviços regulados. Infelizmente, os recursos da ARSAI são restringidos pelo governo do Estado. Além disso, o Estado também impõe sobre a agência suas normas administrativas, tirando dela a autonomia administrativa. A respeito disso, os membros da diretoria não confrontam as ordens vindas da Secretaria de Planejamento. Finalmente, o mencionado problema de governança na diretoria acaba favorecendo a restrição da transparência. Em 2022, a Copasa enviou à ARSAI uma mera comunicação externa que restringiu a publicação de dados comumente apresentados à sociedade. Quando questionei sobre isso, o que eu ouvi da diretoria foi: você acha que alguém vai querer colocar o dele na reta? Em consequência dessa restrição, a publicação dos relatórios de fiscalização econômica foi paralisada. Prova disso é que o último relatório publicado no site é de dezembro de 2021. Concluo minha apresentação sugerindo potenciais soluções para os problemas que mencionei. Primeiro, para realmente haver autonomia, é preciso eliminar o controle político de forma normativa. Para isso, diretores, especialmente o diretor-geral, devem ser escolhidos por meio de eleição interna entre os servidores concursados da agência, e eles devem ter mandato fixo. Segundo, deve ser aplicada na prática a autonomia administrativa e financeira.
financeiro, rompendo com o controle do Estado sobre a gestão e sobre os recursos financeiros da agência reguladora. Terceiro, a ANA deve determinar quais são os dados e informações que são públicos, bem como determinar que eles sejam publicados abertamente e regularmente no site das agências reguladoras. Como grande exemplo de transparência aí, a gente pode pegar a ANAC, que tem todos os seus dados de forma bastante transparente no site dela. Me despeço dedicando a minha participação a todos os colegas técnicos da regulação que sempre tiveram vontade de dizer o que eu disse hoje, mas não ousaram por medo de retaliação. Parafraseando aquilo que eu ouvi da diretoria, digo que pela regulação do saneamento coloco sim o meu na reta. Também parabenizo aí a Ana pelo excelente trabalho que vem sendo feito. Essa é a minha colocação. Obrigada, senhor Daniel, pela manifestação. Passamos agora para o próximo inscrito, a senhora Aline Batista de Oliveira Brites, da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Senhor Daniel, o senhor poderia fechar a sua câmera e microfone, por gentileza? Muito obrigada. Senhora Aline, o seu tempo se inicia agora. Bom dia a todas e a todos os presentes. Bom, adicionalmente às contribuições anteriormente apresentadas, que são todas muito relevantes aí para o aprimoramento da norma de referência, a ESB tem 4 contribuições a realizar. Bom, no artigo 5º, que trata da responsabilidade dos titulares dos serviços públicos para o fortalecimento do ambiente regulatório infranacional, é importante incluir um inciso com a previsão para o titular dos serviços promover a capacitação e a qualificação técnica, física e institucional das agências reguladoras infranacionais, com vistas ao adequado desempenho de suas atividades. A capacitação das agências reguladoras, né, ela é muito importante para a melhoria da qualidade regulatória, mas também é indispensável que as agências tenham estrutura adequada para desenvolver suas atividades. E essas estruturas, em muitos casos, precisam ser viabilizada pelo titular do serviço. Sobre o artigo 7º, que trata das atribuições das agências reguladoras, é importante incluir um inciso para prever a atribuição para que as agências reguladoras infranacionais promovam a utilização racional e integrada dos recursos hídricos em padrões de qualidade e quantidade adequada aos respectivos usos. Bom, tendo em vista o atual cenário de escassez hídrica, que é uma realidade em todo o país, a gestão de recursos hídricos interfere sobremaneira no planejamento da expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, os prestadores de serviço têm percebido dificuldades por parte das agências infranacionais em conciliar as regulamentações relativas aos eixos de regulação técnica e da regulação econômica, quando existe uma transversalidade desses temas com a gestão de recursos hídricos. Então, por exemplo, a alteração de outorgas em razão de indisponibilidade hídrica sempre recai sobre algum aspecto da regulação técnica ou da regulação econômica, seja alteração de processos operacionais, padrões e indicadores, seja em alteração de custos operacionais e investimentos. Por isso, aí a importância de incluir inciso para que as agências estejam também atentas a essa questão da gestão de recursos hídricos. A respeito do artigo 8º, solicitamos incluir um parágrafo com previsão para que nos locais ou concessões onde haja atuação de mais uma entidade reguladora infranacional, estas devem buscar consonância na elaboração dos seus normativos, com vista a evitar a antinomia entre suas regulamentações. Claro que as normas de referência já têm o objetivo, né, de buscar uma uniformização das regulamentações locais, mas as normas de referência também permitem certa discricionariedade e adequações por parte das agências infranacionais. Portanto, deve haver sempre diálogo entre as agências infranacionais para evitar conflitos de critérios ou exigências e demais aspectos das regulamentações dessas agências. Bom, por fim, considerando que o artigo 6º estabelece a função da regulação, deve atender ao princípio da celeridade,
solicitamos que, sempre que o atendimento de uma norma de referência dependa da atuação conjunta do prestador de serviço e da agência reguladora, essas normas prevejam prazos também para a entidade reguladora infranacional, de forma que o atraso na atuação da agência não implique em prejuízo para o prestador de serviço. Agradecemos a oportunidade de participar das discussões e ressaltamos que a ESB representa 23 concessionárias estaduais de saneamento, portanto, a contribuição ora apresentada ela é resultado de discussão prévia com essas empresas, de forma a evitar redundância e trazer maior eficiência e eficácia para a audiência pública. Bom, estas e outras contribuições adicionais também serão apresentadas por escrito na consulta pública número 6. Obrigada. Obrigada, senhora Aline. Eu vou pedir para quem não está falando no momento para desligar a sua câmera e microfone. Eu vejo que a senhora Márcia está com a câmera, agora está desligada. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o próximo inscrito, o senhor Demétrios Gonzalez, da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul. Senhor Demétrios... Pode abrir seu microfone. Bom dia. Está nos escutando, Tamires? Ouço sim, perfeitamente. Seu tempo se inicia agora. Bom, então não acrescentando mais, né, ao que o Carlos Roberto já levantou, representando a ABAR, mas a AGESAN, como ela participou lá na tomada de subsídios, né, inclusive com a Lausiane, com a Cíntia, a respeito dessa construção dessa norma de referência sobre governança, nós temos um ponto, né, que o Carlos Roberto tocou neste ponto a respeito da forma, né, de escolha da diretoria colegiada, né, daqueles critérios de não fazer parte de secretarias municipais, secretarias estaduais e tudo, mas nós achamos que além daquilo ali, né, que o Carlos Roberto muito bem colocou a necessidade de remoção, né, até porque nós temos um caso claro, né, no Rio Grande do Sul, em que nós tivemos a ausência de um diretor de regulação e no momento que a gente vai atrás de um diretor de regulação de uma agência reguladora infranacional, nós não temos no mercado este tipo de profissional, né, e há uma dificuldade em torno desses profissionais da regulação, mas nos é muito mais caro do que esta situação de proibição, né, ou vedação do emprego, nos é muito mais caro os critérios para a escolha de uma diretoria, né? Isto, nós achávamos que a norma de governança iria trazer alguns critérios, né, dentre eles, vamos supor, tecnicidade, formação, ou o que quer que seja, e ela não trouxe, ela trouxe isso para o ouvidor, né? Enquanto que o ouvidor tem que ter lá uma experiência em regulação de serviços. No nosso ponto de vista, a diretoria, ela também tem que ter essa experiência, né? E com isso, de certa forma, tu acaba bloqueando, né, ou impedindo que esses cargos sejam tomados por decisões políticas e não por decisões técnicas, né? Então, em vez de aquele capítulo constar essas relações assim de mínimo 3 anos de prestação de serviço como secretário municipal, secretário estadual, seria muito mais interessante prever tanto a questão de sabatina, né, que já há isso nas agências federais, nós temos também na agência intermunicipal, mas isso sim como uma norma de referência clara e específica no caso dos cargos de direção. Obviamente, a questão de recondução dos mandatos também entendemos que extrapola as funções de uma norma de referência, né? Existem diretores e diretores, né? E esses diretores e diretores deve ser permitida sim a sua recondução, né? Deve haver a possibilidade de reconduzir, até porque daqui a pouco eles estão fazendo um trabalho que pode acabar sendo retirado ou fragmentado na saída do seu mandato. Mas, além dessas questões e das outras já levantadas pelo Carlos Roberto, nós gostaríamos de levantar também a questão do auditor. Nós não compreendemos, pela norma de referência, qual é a função deste auditor. Nós já temos controle interno dentro de todas as agências reguladoras. Nós temos que entender que nós temos agências reguladoras de diversos tamanhos e diversos padrões, seja estadual, intermunicipal, municipal, e a presença de mais um profissional, um auditor, que, no nosso ponto de vista, pareceu ser uma ideia de um controle interno,
oneraria mais os cofres das agências reguladoras, principalmente das municipais, né? Me parece que o Alexandre Godeiro frisou isso a respeito das agências municipais. Da forma como a norma de governança está estabelecida, nós acabamos tendo uma certa extinção das agências municipais, né? Uma agência municipal especificadamente de saneamento, né, que não tenha outros setores regulados, ela vai acabar sendo extinta por não vai ter competência ou não vai ter dotação orçamentária, recursos para poder ter toda essa equipe prevista na norma de referência. Então, há uma necessidade de rever esse critério do auditor, especialmente um critério de auditor por mandato, né, que também nós não entendemos o porquê deste mandato. O controle interno já teria essa função, né, se fosse eventualmente para isto, ou se não, é para fazer uma auditoria independente, numa linha de um verificador independente. Bom, aí nós temos outras figuras que não necessitam obrigatoriamente ter mandato e estar no quadro permanente da agência. Então, seria isso, sem ser as outras colocações do Carlos Roberto, aí para não extrapolar muito tempo. Obrigado. Obrigada, senhor Demétrios, pelas suas considerações. Passo agora para o próximo inscrito, Paulo Eduardo Oliveira, da Agir de Santa Catarina. O senhor Paulo se encontra? Bom dia. Bom dia. Nós não tivemos ainda. Só um minuto, está carregando. O senhor pode abrir sua câmera, senhor Paulo? Oi, bom dia. Bom dia. O senhor pode abrir sua câmera? Onde que é aqui? Mas eu vou falar. Agora sim. Agora tivemos. Tá. O seu tempo se inicia agora. Tá. Inicialmente a gente se reporta as razões. Quem está falando é o Luciano, tá? Eu falo em nome do seu Paulo, tá? O que a gente também observou ali, fazendo menção às próprias palavras do Demétrios e dos outros que já tiveram as suas considerações feitas ali, o que a gente acha, assim, no nosso ponto de vista, é que a ANA está, entre aspas, fazendo uma ingerência na parte administrativa e institucional das agências reguladoras, que, a nosso ver, não é a competência institucional da ANA, entende? E principalmente a questão ali dos diretores, dos cargos eletivos, não possibilidade de prorrogação do mandato, essas coisas. E principalmente também ali nós temos a questão do nosso ouvidor, sabe? Nosso ouvidor aqui é um cargo de concurso público, com estabilidade, entende? Então ele tem garantido essa independência decisória, essa independência administrativa dele. Eu acho que fundamental, principalmente no que tange ao ouvidor, que seja mantida essa independência dele, entende? Eu acho que a nomeação para o cargo de ouvidor não condiz com as questões das agências de regulação, né? No mais, a gente se reporta as razões que já foram feitas ali, principalmente com relação à composição dos diretores, né? Dos diretores e da questão da capacitação deles, da forma como eles vão ser conduzidos e da impossibilidade até mesmo de sua recondução no cargo, tá? Então, eram essas nossas considerações em resumo, se reportando ao que mais foi dito ali, principalmente do Demétrios e os outros que já fizeram suas colocações, tá? Era isso. Muitíssimo obrigada, senhor Luciano. Estamos partindo para o final da nossa audiência pública. E antes de finalizar, eu gostaria de passar a palavra para o diretor Maurício, também relator da norma de referência sobre práticas de governança, para suas considerações finais. Muito obrigado a todos que participaram, reforçando aqui a importância de ouvi-los, né, entender quais são as angústias para que a gente possa aprimorar a norma que está sendo colocada hoje em audiência pública. Gostaria de ressaltar que a ANA ela tem um papel, quando a gente olha para os recursos hídricos, que foi a origem dela ali há 20 anos atrás, a gente também enfrentava um grande problema, que era o fortalecimento dos órgãos gestores de recursos hídricos. E hoje a gente observa que algumas ações praticadas pela agência,
buscaram exatamente fortalecer esses órgãos. Então, o nosso objetivo aqui é criar, com essa norma, um cenário propício para que as agências possam funcionar de forma mais ampla possível. O objetivo da agência não é limitar a atuação de nenhuma delas, mas de efetivamente ter agências que possam exercer o seu papel regulador. E olhando para a questão dos recursos hídricos, ao longo da história da nossa agência, foram criados alguns programas, incentivos. Eu destaco aqui o Progestão, que é um pagamento por metas atingidas dentro dos órgãos gestores de recursos hídricos. Evidentemente que a gente tem olhado com atenção, aproveitando essa experiência, para o que será o futuro das agências infranacionais. A gente, ontem, acabamos de firmar um pacto pela governança da água, com os 27 unidades da federação, com a presença ativa do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, e ontem com os estados de Roraima, Rondônia e Acre. Estive em Manaus ontem, cheguei hoje às 7 horas da manhã e vim direto do aeroporto para poder estar participando dessa audiência, né? Não só eu, como diretor Nazareno, que está aqui comigo. E destacar que esse grande pacto pela governança da água tem um eixo de saneamento. Então, todos estão convidados, inclusive, a acessar o nosso site da ANA para observar esse compromisso que foi firmado por todos os governadores do Brasil, então, sobre essa questão do saneamento. Último ponto em relação a isso, a ANA ela tem uma história de capacitação, um ponto que eu acho que é importante destacar aqui, só para terem uma ideia. No ano passado foram capacitadas 37 mil pessoas do sistema, incluindo segurança de barragem e saneamento. Essa semana mesmo, semana passada ou nessa semana, se eu não me engano, foi divulgado um novo curso, inclusive sobre saneamento básico. Então, a preocupação da ANA é dar todas as condições e apoiar, né? Hoje tem umas pretensões de apoio justamente às EIRIs aqui, pensando nisso, que não é a de saneamento especificamente, é a parte de capacitação. Então, a ANA está voltada hoje para as políticas onde ela atua, especialmente recursos hídricos, segurança de barragem e saneamento básico. E mencionando isso, a gente está idealizando, pensando como a gente poderia ter um programa que apoiasse as entidades infranacionais. Só uma ideia por enquanto, mas isso vai, como a própria Lausiane trouxe na apresentação dela, é uma segunda etapa. A primeira é editar a norma, e numa segunda etapa avaliar como a ANA pode contribuir para o fortalecimento das entidades infranacionais. Então, com essas considerações finais, eu mais uma vez agradeço a presença, fico muito feliz dessa participação, da divergência de ideias, dos pontos de vista diferentes, do regulador, da entidade infracional, do cidadão. Muito importante a presença dos cidadãos aqui para trazer a sua mensagem de como recebem essas informações, como avalia a governança das agências. Por outro lado, também, quem está dentro das entidades infracionais, como enxerga a questão da estabilidade, né, das ações. Então, esse debate muito rico, muito profícuo. Mais uma vez, eu faço aqui a referência, lamentar, na verdade, que todos não puderam acompanhar online, mas logo na sequência aqui, todos os que se sentiram angustiados ali sem poder participar vão ter a oportunidade de ouvir amplamente o que foi debatido e discutido aqui. Então, é apenas uma questão de time. Não é online, eles não participariam efetivamente, porque não estão inscritos para participar, e uma hora após essa audiência vão ter a oportunidade de ouvi-la de forma integral. Então, eu acho que, embora tenham se destacados algum desconforto em relação a isso, infelizmente é a situação atual, e a ANA, no seu propósito sempre de ampliar, de criar esses espaços de participação e controle social. Então, me sinto aqui, vamos dizer assim, satisfeito com o resultado. Espero que a gente possa, muito em breve, solucionar essa questão e que a gente possa retomar plenamente as nossas atividades, inclusive com esse questionamento que foi colocado. Antes de encerrar, eu vou perguntar ao nosso diretor, que é o supervisor da área, aqui, quebrando um pouco o protocolo, se gostaria de fazer algum comentário, até porque aqui somos uma diretoria colegiada. Eu acho que talvez a ANA possa servir até de exemplo para o que a gente está construindo em termos de governança. Também vivemos algumas das angústias internas. Eu acho que talvez essa vivência tenha produzido aí, refletido nas normas que estamos propondo. Então, eu vou perguntar ao diretor Nazareno
Araújo, se gostaria de fazer algum comentário final para que possamos efetivamente partir para o final da nossa sessão. Obrigado. Podemos sim. Como falei no começo, só agradecer a rica contribuição que todos trouxeram, os pontos absolutamente relevantes, pontos que precisamos observar, e vamos continuar a análise e aguardamos também todas as contribuições no âmbito da consulta pública. Então, reitero o pedido para que todos possam encaminhar as suas contribuições, inclusive aqueles que eventualmente não puderam participar da audiência, que encaminhem as suas contribuições. Vamos fortalecer essa norma de governança, fazendo os ajustes necessários por meio da nossa consulta pública. Muito obrigado a todas e todos mais uma vez. Muito obrigada, diretores Maurício e Nazareno. Por favor, diretor Maurício. É um encerramento, mas eu vou passar para você. Então, agradecendo já aqui toda a equipe que nos deu apoio, a superintendência aqui, que está em peso de regulação de saneamento. Então, devolvo a Tamires para proceder à formalidade aqui do encerramento da sessão. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Agradecemos as contribuições recebidas nessa audiência pública da proposta de norma de referência sobre práticas de governança a serem observadas pelas entidades reguladoras infranacionais que atuam no setor de saneamento básico. Antes de encerrarmos, gostaríamos de agradecer a presença do diretor da ANA, Maurício Abjaldi, que presidiu inicialmente essa sessão, do diretor interino da ANA, Nazareno Marques de Araújo, da superintendente de regulação de saneamento básico, Cíntia Leal Marinho de Araújo, e de seu adjunto, Alexandre Anderaus, e da coordenadora de governança das entidades reguladoras, Lausiane Santoni, e dos nossos demais colegas da ANA, que deram apoio à realização deste evento. Agradecemos também as manifestações orais dadas por todos os inscritos, cidadãos e representantes das instituições interessadas no tema e o público em geral. É importante lembrar que a consulta pública número 6 de 2023 desta norma de referência continua aberta para novas contribuições, que poderão ser encaminhadas até às 8 horas da manhã do dia 27 de novembro de 2023, via sistema de participação social nas decisões da ANA. Portanto, continuem a contribuir. Declaro encerrada a audiência pública da ANA número 5 de 2023 e agradeço a participação de todos.